2 Coríntios 13, 14 diz assim, Pablo termina essa carta e diz, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nosotros vemos y vimos la semana pasada de que Pablo dio importancia a esos tres pilares, a esas tres columnas para que a vida da igreja fluya, para que nós seamos por completo um homem e uma mulher de Deus. Ele disse, ustedes necessitam a graça do Senhor Jesus, isso é importante. Ustedes necessitam o amor de Deus, isso é muito importante. Pero ustedes também necessitam a comunhão com o Espírito Santo sempre. Sin la comunión con el Espíritu Santo, sin agradar el Espíritu Santo de Dios, ustedes no van a lograr ser un hombre y ser una mujer de Dios. Y nosotros vimos que después de Jesús, la mayor inversión, o maior investimento que Deus fez na igreja, que Deus hizo na igreja, foi dar-nos o Espírito Santo de Deus. Amém, meu amado? Então, a obra de la redenção é uma obra del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. 1 Juan 5:7, está em seu boletim, diz assim, tres são os que dão testemunho no cielo, el Padre, el Verbo, que é Jesus, e el Espírito Santo, e estes três são uno. Semana passada nós hablamos del hecho de ser tres em uno. Aqueles que querem escuchar, escute a palavra de la semana passada. Nós vimos também na semana passada que Pablo, quando ele vai falar de la nueva aliança, ele habla que a nova aliança, o Novo Testamento, é um ministério. É o ministério do Espírito Santo de Deus. Ele disse que na antiga aliança, a lei estava gravada em tablas. E Moisés, quando baja del monte, tinha uma glória, pero essa glória desvanecia, essa glória se acabava. E ele disse, muito maior é a glória agora do Espírito Santo de Deus. E ele disse, esse novo momento, essa nova etapa, de ter o Espírito habitando dentro de nós, ele chama isso de ministério do Espírito Santo. E isso está em 2 Coríntios 3:8, só num pedacito. Como não será mais bem com glória o ministério do Espírito? Amém, meus amados? Então, tu tens que entender que todo o que Deus ha planeado, uma família de muitos hijos semelhantes a Jesus, foi um plano de Deus. Jesus executou a possibilidade de nós ser essa família, sermos essa família em la cruz. Ele morreu em la cruz por mim e por ti. Pero para que tu e eu tengamos acesso agora a todo o que Deus ha comprado em la cruz por mim e por ti, o único acesso, o único canal é através do nome de Jesucristo de Nazaré e vivendo em el Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos andar llenos del Espírito Santo. Amém? Jesus dijo, eu me vou, e ustedes não vão a quedar huérfanos. Eu vou a mandar outro. Vou a mandar el Consolador, e ele estará com ustedes sempre. Ele vai continuar o que eu empecé hasta que eu regrese. E ele dijo, ele os guiará a toda verdade. Jesus dijo, há coisas que eu não puedo hablar com ustedes agora porque ustedes não soportam, pero vai venir o Espírito Santo, e ele les vai dar a conhecer mais coisas que eu não pude. Então, o Espírito Santo de Deus vino seguir, vino completar o que Jesus havia começado. Amém, meu amado? Esse ministério do Espírito Santo é muito importante. Nós vimos também como é a maneira que o Espírito Santo opera comigo e contigo. A maneira que Deus opera comigo e contigo não é unilateral, não é uma obra que só o Espírito Santo vai fazer e eu não tenho que fazer nada, eu não tenho nenhuma intervenção. Eu chego à igreja, sento na igreja e fico esperando, Deus, haga todo, o Senhor faz tudo por mim. E nós nos olvidamos que Ele não é assim. Ele vai fazer por nós o que Ele deve fazer, mas nós também devemos fazer nossa parte. Então, como é a maneira que o Espírito Santo opera e trabalha comigo e contigo? Nós vimos semana passada Romanos 8:26. De igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. Diga, me ajuda. Fala em português, me ajuda. O Espírito Santo de Deus não hace todo por ti. Ele te vai ajudar. Essa palavra ajudar é trabalhar junto. É lutar para obter algo juntamente. Trabalhar lado a lado com alguém.
Entonces el Espíritu Santo trabaja a mi lado, yo haciendo mi parte, Él haciendo su parte, para que nosotros podamos llegar a un objetivo. Esse objetivo é ser como Jesus é, o caráter de Jesus Cristo em minha vida e em sua vida. Amém, meu amado? Todo isso é revisão. Todo isso é revisão. Todo isso eu falei na semana passada. Então, nadie aqui pode viver a vida de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. E também, meu amado, o Espírito Santo não vai fazer nada por ti se também tu não haces tu parte. São as duas coisas que têm que andar junto. Nós aprendimos também que o Espírito Santo, quando Ele habla comigo e contigo, quando Deus habla contigo e comigo, Ele habla ao nosso coração. Diga isso para que tu te recuerde. Deus habla a mi coração. Hebreus 3:7 diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se oís hoje sua voz, não endurezcais vuestros corações. Em português, esse versículo é assim: por isso hoje, como diz o Espírito Santo, se você hoje escuta a sua voz, não endureça o seu coração. Eu escuto a voz en el coração. Quando uma pessoa diz, Deus falou comigo, essa pessoa está dizendo, eu senti adentro de meu coração algo diferente. Eu senti uma voz, uma impressão, uma sensação, que isso não vino de mim, isso vino de Deus. Eu expliquei a vocês, se tu para orar um pouco, e empieza a buscar ao Senhor, e vem no coração o pensamento dizendo assim, há uma pessoa que tu tens que perdonar, e tu necessitas liberar perdão para essa pessoa, e essa coisa está em tu coração. Quem está trayendo isso é o Espírito Santo de Deus, para que Ele te ajude a fazer o que tu necessitas fazer, para que tu vida seja mais livre. E assim tantas outras coisas. Ele habla a mi coração. Eu quizás tratei mal a Lana, falei com minha esposa de uma maneira que não devia, e o Espírito Santo vai correr meu coração e lo vai apertar. Sabe o que é apertar? Vai apertar e vai dizer assim, não está bem. Isso que tu hiciste está demasiado. Vuelva e pida perdão. Isso é o Espírito Santo de Deus hablando adentro del coração. Tu estás reunido com uma quantidade de gente, e essa quantidade de gente está contando chistes, português, piadas. E as piadas vão ficando sujas, e os chistes se vão ponendo mais feios, mais sujos. E tu está aí, mais ou menos, e empieza a reír de uma, empieza a reír de outra, e quando vê, já está riendo de todas, está em la fiesta com todo mundo. Quando sale de aí, se vai. O Espírito Santo de Deus te aperta o coração e diz, não hiciste o que deveria hacer. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Él habla adentro de nuestro corazón. Y aquí está diciendo, cuando Él hable contigo, no endurezca el corazón. Amén, mi amado. Entonces tenemos que aprender a oír el Espíritu Santo de Dios y no pensar que eso es cosa de nuestra cabeza. Muchas veces no entendemos eso. Samuel, quando Deus hablaba com Samuel, al principio ele não entendia que era Deus chamando Samuel, Samuel. Hasta que ele chega um momento e dice Senhor, que tu servo escucha, háblame. Então, porque ele teve uma interação com o Espírito Santo de Deus em oração, agora o Espírito Santo de Deus também hizo sua parte e falou o que ele deveria escuchar, trajo mais revelação. Então, Deus habla a nosso coração. É essa maneira que Deus opera. Certa vez Jesus chegou a seus discípulos e ele disse assim, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que la gente dice de mim? O que é que o povo diz de mim? Quem eu sou? E nós sabemos que alguns disseram assim, mira, alguns dizem que tu eres Juan Bautista, outros dizem que tu eres Elías, outros dizem que tu eres Jeremias, e outros dizem que tu eres uno de los apóstoles, uno de los profetas. O seja, cada um tinha uma opinião. Cada um pensava que Jesus era alguma coisa. Essas respostas eram buenas respostas. Juan Bautista era buena gente, um homem de Deus, Elías, Jeremias, um de los profetas, pero nenhuma estava correta. Que é o que sucede? Jesus então se vuelve a seus discípulos e pergunta em Mateus 16:15, e ustedes, quem dizem que eu sou, que sou eu? Versículo 16, tu eres el Cristo, el Hijo de Deus viviente, afirmou Simão Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús,
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino, ¿quién, mi amado? Mi Padre que está, ¿dónde? En el cielo. Esa revelación fue en el corazón de Pedro. Pedro sintió en su corazón esa revelación y habló, tú eres el Hijo de Dios. Entonces vea que Dios habla a nuestro corazón. Dios quiere revelarse a nosotros adentro de nuestro corazón. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios testifica, habla con mi espíritu, cuando estoy conectado de Dios, que yo soy, ¿qué? Hijo de Dios. Provérbios 20:27, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Entonces entienda que cada vez que Dios quiere hablar contigo, cada vez que Dios quiere hablar conmigo, Él va a trabajar a través del Espíritu Santo y va a hablar adentro de su corazón, va a hablar adentro de su íntimo, tu hombre interior, y quiere que ahí adentro tú escuche la voz. Es ahí donde Ele empieza a trabalhar comigo e contigo. E assim foi com tantos homens em la palavra de Deus. ¿Estamos bem, meu amado? Qual é o desafio? O desafio da igreja é entender a ação do Espírito Santo, que falei na semana passada, a importância, e também interactuar, aprender a escuchar a voz e responder a la voz do Senhor. Amém, meu amado? Porque o mesmo Espírito que dá a língua de fogo, bautiza a gente com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que dá uma palavra profética a um profeta, todas essas coisas que nós vemos exteriores, é o mesmo Espírito que quer falar em las coisas mais sencillas adentro de nosso coração, não só em las coisas sobrenaturais, enormes, grandíssimas, pero em los pequenos detalhes. E aí é a coisa. Aí é onde nós temos que aprender a escuchar a voz do Senhor. E eu dije na semana passada, que muitos dizem, pastor, estou meio frio, pastor, eu não sei porque eu não sinto nada, pastor, eu estou assim meio desanimado. Às vezes nós estamos assim, porque nós não entendemos como nós devemos actuar em nossa relação com o Espírito Santo. Em la igreja se habla muito, eu não digo aqui, eu digo em la igreja de Cristo se habla muito, e vou a repetir, muito del amor de Deus. Todo mundo diz, Deus é amor, e usa essa frase hasta para coisa que não se deve, dizendo, Deus é amor, e nós nos amamos, e tchau. Não entende o que estão falando. Pero se habla bastante del amor de Deus. Em la igreja muito se habla de la gracia del Senhor Jesús. Eu he pecado, pero la gracia del Senhor viene e me perdona de todos mis pecados. E eu te pergunto, e la comunhão com o Espírito Santo de Deus? ¿Por que não se habla tanto? Porque essa é a parte que nos toca, essa é a parte mais difícil. Deus te ama e te ama. Jesus Cristo morreu por ti e morreu. Tu não tuviste que fazer nada, pero ser lleno del Espírito, tener comunhão com o Espírito Santo. Ser lleno del Espírito Santo é a parte que há um preço. E aí é onde na igreja, muitas vezes, por falta de enseñança e por falta de saber como andar com Deus, muita gente se vai enfriando e muita gente se vai desviando. Pero Deus quer cambiar isso, quer que nós tenhamos a noção de como se camina com Deus. Amém, meu amado? Tu está firme aqui? Esse ponto 1, escreva, a primeira intervenção do Espírito Santo é arrependimento de obras mortas. A primeira intervenção do Espírito Santo é arrependimento de obras mortas. Juan 16:8. E quando Ele venga, está falando do Espírito Santo, convencerá ao mundo de 3 coisas: de pecado, de justiça e de quê, meu amado? De juízo. Então, quando o Espírito Santo venga, e já vino, Ele vai convencer o mundo inteiro de 3 coisas. A primeira coisa está dizendo del pecado, que nós somos pecadores, que mentir é pecado, que adulterar é pecado, que fornicar é pecado, que enganar é pecado, que ter envidia é pecado, que querer matar a outra pessoa é pecado. Que muitas coisas que nós hacemos é pecado. E o Espírito Santo tem o trabalho de venir
y decir a mí y a ti, eso no agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Será que la única tarea del Espíritu Santo de Dios es decir, ustedes no sirven para nada, un bando de basura, que no sirve para cosa ninguna, pecadores de la peor clase que hay? ¿Será que ese es el trabajo del Espíritu Santo? No, mi amado. Esa es la primera parte, convencernos de nuestros pecados. Pero después, convencernos de la justicia. Él también viene y va a decir así, tú no necesitas morir por vuestros pecados. Hay uno que murió por ti, que es la justicia de Dios, que se llama el Hijo de Dios Jesucristo de Nazaret. Entienda el sacrificio de Jesús. Entienda que Él es el justo, que entró en mi lugar y en su lugar. Reciba a Jesús en su vida. Abra su corazón. Confiese con su boca. Cree en su corazón. Y deja que Él entre. Y cuando Él entra, Él hace nueva todas las cosas. Amén, mi amado. El Espíritu Santo hace eso. E depois que Ele hace isso, Ele disse, agora vocês têm um advogado, porque um dia vai chegar o juízo, e Ele também me convence que um dia eu vou estar, e tu vai estar delante de Deus, você vai estar na frente de Deus, e aí esse dia não tem desculpa, não tem excusa, tu não vai poder dizer nada de tão bueno que tu hiciste, porque todo o que nós outros hicimos, hasta as coisas buenas, delante de Deus, santo, perfeito, todos os coisas lindas e obras buenas que hicimos são trapos de imundícia. E aí Deus disse, tu vas necessitar alguém que te defenda. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se transforma em nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele nos defende. Ele entra delante de Deus e diz, és pecador, pero eu morri por ele. Ele reconheceu meu sacrifício e está perdonado. E o Padre disse, bem-vindo ao cielo, pode entrar, hijo bueno e fiel. Então, o Espírito tem esse trabalho, desde o dia que tu recebiste o Senhor, presta atenção, hasta o dia que tu te vayas desse mundo, que tu não sabes quanto é. Todo esse caminho, Ele tem que seguir convencendo a ti, a mim, a igreja, porque Ele vino para a igreja, do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Amém, meu amado? Essa é uma missão do Espírito Santo. Ele vino para isso, uma das coisas. E hacernos também vitoriosos sobre o pecado. Quando Juan Bautista viu a Jesus, ele disse assim, esse é o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Que quita, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Espírito Santo, quando vino, meu amado, vino também a trazer a mim e a ti a capacitação de vencer o pecado. Não só ser pecadores, que vivem pecando, passando na tarjeta de crédito, Jesus pagou na cruz por mim. Passando no cartão de crédito, Jesus pagou por mim e depois eu seguir pecando manhã, tarde e noite. Em vez de ser assim, o que a Bíblia diz é que Jesus vino, o Cordeiro de Deus vino a quitar o pecado do mundo. O Espírito Santo vino a habitar dentro de mim e de ti, para ajudar-me a também vencer o pecado que habita em mim. Amém, meu amado? Eu vou saliendo do pecado. Por isso a Bíblia diz, aquele que diz que é cristiano, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele anduvo. Anda como ele anduvo. E para andar como ele anduvo, Jesus não andava em pecado. Jesus não pecou. E nós outros temos que ir aprendendo a ser homens e mulheres de Deus que vão deshaciendo-se de las obras passadas muertas. Amém, meu amado? Está firme aqui? Amém. A próxima coisa, ponto 2, escreva aí. Mi parte, agora é mi parte. Mi parte é cooperar com Deus. Escreva. Cooperar com Deus. Eu necessito trabalhar lado a lado. Eu disse na semana passada que por um tempo Deus, no Antigo Testamento, habitava no Santo de los Santos, em um lugar. Claro que tinha o mover de Deus em diferentes ambientes, pero quando se levantou o templo, o tabernáculo e depois o templo e a arca do Senhor, todo aquilo que foi colocado aí no Santo de los Santos, todo isso representava o lugar mais íntimo. O lugar mais íntimo que o homem podia chegar em la relação com Deus. Amém, meu amado? Eu não estou falando só de las manifestações, eu estou falando de poder entrar onde a presença de Deus estava. Isso chamava o Santo de los Santos. Antigamente era em um lugar, em el templo em si.
Nós vimos que o Novo Testamento já nos ensina que Deus não habita em templos hechos por manos humanas. Nós passamos a ser o tabernáculo, a habitação. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, meu amado? Então, se nós somos o Espírito Santo, se somos a habitação do Espírito Santo, se nós somos o templo, a Bíblia também diz que nós somos os sacerdotes. Essa ideia de que alguns poucos são sacerdotes, la gente es el pueblo, eso también cambió, porque la palabra dice que nosotros somos una raza electa, un sacerdocio real, una raza, una nación de sacerdotes. Amén, mi amado? Entonces, para que tú entiendas, allá antes había un templo y había un sacerdote. Ahora diga assim, yo soy el templo, diga, yo soy el sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que cambia, mi amado? Cambia que ahora tú y yo somos responsáveis por el culto a Dios adentro de ti. Lo que antes era responsabilidad de un sacerdote, lo que antes era responsabilidad de los levitas, lo que antes estaba en un templo, Dios acaba con todo eso y coloca el Espíritu adentro de ti. Y tú ahora eres sacerdote del Señor. También entonces, mi amado, el culto a Dios pasó a ser tu responsabilidad. Buscar al Señor. Por ejemplo, llegamos aquí hoy y vimos la alabanza. Nós chegamos hoje aqui e vimos o louvor. E às vezes nós podemos perguntar, como foi a alabança? Como foi a alabança? A alabança foi boa, a alabança foi mala, o louvor foi bom, o louvor foi ruim. A pergunta não deve ser nem essa, meu amado. A pergunta deveria ser o contrário. A pergunta nós temos que mirar a nós mesmos e perguntar assim, como foi a alabança adentro de mim? Porque eu sou o templo do Espírito. Eu sou responsável por el culto que eu vim a dar a Deus. Não é André, não é Aida, não é Benjamim, não são os levitas, não são os ministros. Sou eu que sou responsável de um culto a Deus adentro de mim todos os dias. Amém, meu amado? E isso é cooperar com Deus. É ser lleno do Espírito Santo. E o que Satanás, o diabo, mais quer, meu amado, com a gente que frequenta a igreja, vamos dizer, com os frequentadores da igreja, lo que ele mais deseja é que a igreja se olvide, que a igreja ignore o Espírito Santo de Deus. Que tu estés preocupado com a salita, preocupado com não sei o quê, preocupado com o outro, correndo para allá, correndo para cá, chega aqui, não sabe nem como foi a alabança, ele termina a prédica e alguém te pergunta, como foi a prédica? Uma bendição. Tremenda palavra do pastor. Glória a Deus. Dá-me um resumo, por favor. Não sei, me olvidei. Por quê? Porque nós outros não estamos 100%. O culto a Deus, que deve ser adentro de mim, está mais ou menos. E isso é o que o diabo mais quer, que os frequentadores da igreja ignorem o que o Espírito Santo quer fazer. Se o diabo quer destruir uma igreja, meu amado, a única coisa que ele necessita é que todos os homens e mulheres empiecem a ignorar o Espírito Santo de Deus. Empiece a apagar a voz do Espírito Santo de Deus. Isso se transforma em uma geladeira, em uma neveira, e nada sucede. Me entende, meu amado? E esse é o problema de muitos creyentes. Não trabalham com o Espírito Santo de Deus. Vão a um lugar e esperam que Deus haga todo. E Deus não vai sentar e vai ler a Bíblia para ti, meu amado. Quem tem que fazer essa parte? Tu. Deus não vai vir e vai orar por ti. Quem tem que orar? Tu. Quem tem que buscar ao Senhor? Tu. E depois nós outros decimos, não entendo muito, não sei por que eu não sinto nada. É porque é nossa parte. E essa falta de entender, ou essa falta de não querer fazer e não ajudar ao ajudador, porque ele vino ajudar, não vino a ser todo, hace a igreja ser muitas vezes fria. Hace muita gente, a gente crescer dentro da igreja e chegar a uma idade e dizer, não quero, me vou. Por que essas coisas sucedem, meu amado? Porque nós outros não aprendemos a relacionar-nos com o Espírito Santo. Nós outros escutamos muito sobre o amor de Deus, escutamos muito sobre a graça de Jesus, pero não sabemos escuchar a voz do Espírito Santo. E isso é grave. Houve uma profecia do profeta Joel, eu já leí algumas palavras antes aqui, Joel 2:28, que Joel profetizou e disse assim, em los últimos dias vai venir o Espírito Santo sobre toda a carne. ¿Se recuerdan de isso? E ele dijo, vuestros hijos e vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán
sueños y los jóvenes van a tener visiones. Esa es una palabra profética. Amén, mi amado. Pero esa palabra profética no viene sobre un pueblo que no está ni ahí. Él dijo, yo estoy aquí más o menos, ni presto atención. Y ya que él dijo, va a suceder. No fue así que sucedió, mi amado. Cuando el Espíritu Santo fue profetizado por Joel, y esa palabra profética se cumplió allá en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, lo que nosotros tenemos que entender, mi amado, es que para que la palabra de Dios pudiese cumplirse, había un pueblo interactuando, orando, buscando a Dios, separándose, para que la palabra de Dios pudiese cumplir. Y aquellos que no tenían ninguna interacción, que se burlaban, no recibieron nada. Entonces, eso es serio. Jesús llega a sus discípulos un día en Hechos 1:4 y dice así, no se alejen de Jerusalén. O sea, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús se fue al cielo, se fue. Y ahora los discípulos van a Jerusalén. ¿Están obedeciendo o no, mi amado? ¿Están interactuando con la palabra de Dios o no? Sí. Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a qué, mi amado? ¿En qué iglesia? La oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Mire Pentecostés, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban, ¿qué, mi amado? Reunidos. Amén. Había una interacción. Yo estoy agarrando de mi lado, haciendo mi parte, y el Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre toda a carne necesitaba a alguien que estaba teniendo una interacción. Yo dije a ustedes, avivamiento, que nosotros queremos avivamiento, abre el cielo, manda la lluvia, Señor, derrame el río, haga una inundación, Señor. No es así que funciona, no es que va a venir una inundación, que la iglesia se va a llenar de agua y tú vas a salir en el Espíritu. No es así, mi amado. Uno va entrando en el río del Señor, uno camina 500 metros, águas por los tobillos, aqui embaixo, nos tornozelos, e uno vai caminhando e a água te vai llenando, tu vas aprofundando mais no Senhor, hasta que nós seamos avivados, estejamos em um lugar, na presença de Deus, onde eu camino com Deus, eu entendo Ele, Senhor, e agora sou mais um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém, meu amado? Tu está entendendo? Então, ser Pentecostés não foi suerte. Não foi assim, deu na palavra, eu estou aí de qualquer maneira e vai vir a unção. Não é assim. Nós vamos ter um campamento de jovens, um acampamento de jovens. Eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado nesse lugar. Amém, meu amado? Vai haver líderes orando, ayunando, vai haver palavra, vai haver todo isso. Pero se eu chego aí, já nem me importa nada. La única cosa que me importa es el paseo. La única cosa que me importa es la comida. La única cosa que me importa es estar ahí en los juguetes que va a haber. Y yo no estoy para buscar al Señor. ¿Sabe lo que uno va a recibir, mi amado? Absolutamente nada. Porque el Espíritu Santo opera de esa manera. Él vino a ayudarnos. Ese día de Pentecostés, los que burlaban no recibieron nada, porque eso era el nivel de interacción que ellos tenían con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para mí y para ti, nosotros tenemos que entender, mi amado, y es necesario la iglesia entender que nosotros necesitamos valorar el Espíritu Santo de Dios. Diga eso, yo necesito valorar mucho el Espíritu Santo de Dios. La igreja de Hechos, a igreja do livro de Atos, a primeira igreja, que é o que nós temos que mirar, meu amado, porque hoje dia há muitas igrejas, verdade? Denominações, plaquita para todos os lados, e tu pergunta, mi Deus, qual é a correcta? A correcta é a igreja de Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, a igreja primeira, a primitiva, esse é o modelo, amém, meu amado? Esse é o modelo. Quando a igreja começou a ser formada, nós sabemos que isso começou aí entre os apóstolos, entre os judíos,
Pero después el Espíritu Santo y el mover de Dios fue empezando a llegar a la gente que no era judíos, lo que la Biblia llama de gentiles. Y eso fue algo tremendo, pero también fue un desafío. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban, no, nosotros somos la Coca-Cola del desierto, lo más lindo, eso es para nosotros. Pero el Espíritu Santo empezó a ser derramado sobre otra gente, sobre otros pueblos. Ahora, esa otra gente tenía otra cultura. Esa otra gente tenía otras costumbres. Y eso trajo luchas, dificultades. Es donde entran las cartas ajustando las cosas. Se convirtió el Señor, tiene no sé cuántas mujeres. Es una sola, como fue en el principio. Tú no puedes tener unas cuantas. Se convertía el Señor adorando una cantidad de cosas. Tú tienes que deshacerse de tus santerías y tus cosas, entregar su vida a Jesús. Él es el único Señor y Salvador. ¿Me hago entender, mi amado? Se hacía sacrificio a no sé quién. No necesita más sacrificio. El sacrificio suficiente para Dios es el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. Y todo eso vino lo que llamamos la doctrina, enseñando a la gente a hacer lo que agrada a Dios. Todo eso es bueno. Pero lo que los apóstoles más miraban, cuando tú abres el libro de Hechos, para ver el reino de Dios avanzando, era exactamente esa gente recibió el Espíritu Santo. Ellos tienen el Espíritu Santo. Lo demás va a venir después, pero lo importante es, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú abres Hechos capítulo 8, tú vas a ver que Felipe, uno de los discípulos, fue a predicar en Samaria, los enemigos, mi amado. Y la unción de Dios vino sobre Samaria. Gente era curada. Mover de Dios había sucedido. Y la Biblia dice que la gente de Samaria escuchaba a Felipe con mucha atención a lo que él predicaba. Había interacción. O sea, nos interesa. E eles começaram a querer Jesus, porque eles predicavam de Jesus. E quando isso foi sucedendo, chegou a notícia a las colunas da igreja. E quando chegou a notícia, imediatamente eles mandaram Pedro e Juan para allá. Ele disse que Pedro, Santiago e Juan eram as colunas da igreja. E quando escutaram, mira, o Espírito Santo de Deus está começando a fazer algumas coisas em Samaria, eles disseram, vamos mandar para allá ahora Pedro e Juan. E presta atenção, Hechos 8:14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém se enteraram de que os samaritanos haviam aceptado a palavra de Deus, les enviaram a Pedro e Juan. Estos, al llegar, orando por eles, para que recibieran, ¿qué, mi amado? Oraram por eles para que recibieran, ¿qué, mi amado? El Espírito Santo. ¿Por quê? Porque o Espírito aún não havia descendido sobre nenhum de eles, solamente haviam sido bautizados em nome do Senhor Jesus, que é o bautismo de Juan Bautista. Pero os apóstolos sabiam, isso foi bueno, durou hasta um tempo, pero agora há outro. Havia uma promessa dizendo, vai venir outro que te vai bautizar com o Espírito Santo e com poder e com fogo. Amém, meu amado? A primeira coisa que Pedro e Juan chegam perguntando é assim, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? No, vamos a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Que é o que eles veían, mi amado. Que importância tinha para a igreja. Porque de aí empezava todo, mi amado. Ustedes sabem de la conversión de Saulo, que depois se transformou em Pablo. Saulo, mi amado, tuvo um encontro personal com o Senhor Jesus. Se caiu del caballo e passa 3 dias sem comer e sem tomar. 3 dias de ayuno. E orando. Um encontro personal. E está em oração todo o tempo. Isso é uma interação com Deus. Uma interação com Deus. E quando todo isso está sucedendo, faltava uma coisa. A um que se convirtió, a um que teve um encontro personal com Jesus, a um que se caiu del caballo, ele necessitava ser lleno de quê, meu amado? Del Espírito Santo de Deus. Tu dices, Jesus poderia haver hecho, sim, pero Jesus não lo hizo. Jesus chama um homem de Deus, chama Ananías, um discípulo, e disse, Ananías, tenho uma missão para ti. Empecé o processo com esse homem. Já lo tumbé del caballo, já está quebrantadito, já está uma beleza, necessito tu ajuda. Vaya para allá, imponga as manos e ore por ele.
E Ananías disse, Senhor, isso não é flor que se cheire, isso é problema, isso é uma peça complicada, persiga a igreja, e a Bíblia diz que Deus disse, Jesus disse, vaya, é um vaso elegido, e ele obedece, e ele vai. Quando chega, ele impõe as mãos, para que se abra os olhos e reciba o Espírito Santo. Veja o que Jesus empezou, Deus levanta um discípulo para que pudesse terminar, que era ser lleno do Espírito Santo. Hechos 9:17, Ananías se foi, e quando chegou a la casa, le impuso las manos a Saulo, e le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espírito Santo. Amém, meu amado? Cornélio era outro que buscava a Deus. Cornélio era um homem que era temeroso a Deus, devoto. Suas orações chegaram ao céu. E um dia ele escuta de um anjo do Senhor dizendo, mira, manda buscar a Pedro. A essa casa, a essa da direção e manda buscar esse homem. Ao mesmo tempo que vão os criados buscar a Pedro, Pedro tem uma visão. E vê do céu barrando uma sábana, um lençol, cheio de bichos, lleno de bichos, de animais. E quando Pedro vê isso, ele escuta, mata e come. Ele diz, não, eu não vou comer isso, é impuro. Lo que Deus ha purificado, não chames de impuro, mata e come. A Bíblia diz que isso sucede 3 vezes e se vai a visão. Se foi. E ele não entende nada. Que visão é essa? Al momento tocam a porta dizendo, mira, há um homem aí te buscando, porque é um tal de Cornélio que quer verte. E Pedro vai à la casa desse homem, que o Espírito Santo já estava trabalhando com ele. Então você vê que agora Deus estava movendo, saindo de los judíos e chegando mais lejos, meu amado. E ele vai ir predicar, ele vai falar. E Cornélio esse chamou amigos e vizinhos, llenou a casa, o grupo de edificação, o rei estava lleno. E toda a casa disse assim, mira, estamos aqui para escuchar-te, empieza a falar. E quando ele começa a falar, o Espírito Santo de Deus vino sobre essa casa. Mira o que diz Hechos 10:44. Mientras Pedro estava todavía hablando, o Espírito Santo descendió sobre todos os que escuchaban el mensaje. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Entonces ahora ele está dizendo, nosotros também recibimos, el mismo está sobre ellos. Quem conhece a Bíblia sabe que tuvo uma confusão. Aqueles que defendiam a circuncisão começaram a pelear, começaram a protestar, dizendo, quem eres tu para entrar na casa dessa gente impura, incircunciso? Quem eres tu, Pedro, para comer com essa gente? E Pedro tem que agora explicar o que o Espírito Santo estava fazendo. E quando ele vai explicar, ele disse, Hechos 11:15, quando comecei a falar-lhes, explicando aos apóstolos, meu amado, o Espírito Santo descendeu sobre eles, tal como al princípio descendeu sobre nós outros. Então recordei de lo que havia dicho o Senhor, Juan bautizou com água, pero ustedes serão bautizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus les ha dado a ellos el mismo dom que a nosotros, al creer en el Senhor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a quem, meu amado? A Deus. Al oír esto, que o Espírito Santo foi dado a ellos, se apaziguaram, se acalmaram o coração, acabou a discussão, alabaram a Deus dizendo, assim que também os gentiles les ha concedido Deus el arrependimento para a vida. O Espírito Santo era importante para os apóstolos ou não, meu amado? E para ti? Todo o que eles veían era assim, eles receberam o Espírito Santo, lo mismo que nós outros, não há mais discussão. Deus está haciendo a obra. Outro texto, Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolos estava em Corinto, Pablo recorreu às regiões do interior e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos. Encontrou alguns discípulos em Éfeso. Mira a primeira pergunta, meu amado. ¿Reciberam ustedes o Espírito Santo quando creyeron? Les perguntou. Não, nem sequer hemos oído hablar do Espírito Santo, responderam. Então, que bautismo receberam? O bautismo de Juan. E a Bíblia diz que ele empieza a orar por eles, e eles foram llenos do Espírito Santo. A primeira coisa que a igreja primitiva mirava é assim, há o Espírito Santo aí adentro.
Se não há nada. Todo empieza com o mover do Espírito Santo de Deus dentro de mim e de ti. Amém, meu amado? Tu recebes isso, meu amado? Então, todos esses casos que tu veiste, que eu leí aqui, todos eles, presta atenção, meu amado, todos eles já haviam creído em Jesus. Porque os apóstolos predicavam de Jesus, eles creiam que Jesus é o caminho. Eles creiam que Ele é o Cordeiro de Deus. Eles queriam saber mais de Deus. Amém, meu amado? Isso era o que eles queriam, o caminho. Pero faltava algo mais. Esse algo mais, meu amado, era o Espírito Santo de Deus adentro, vivo, queimando. Isaías, no Antigo Testamento, ele profetizava muito sobre Jesus. Isaías é o profeta mais messiânico, que mais habla del Messias em toda a Bíblia. E quando esse homem profetizava, ele profetizava sobre um caminho santo. Pero há uma palavra que diz em Isaías 30, 21, que está em seu boletim, que diz assim: já sea que te desvíes a la derecha ou a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Pode ler esse versículo comigo, meu amado? Bem alto. 1, 2, 3. Já sea que te desvíes a la derecha ou a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas uma voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Amém, meu amado? Então, presta atenção, Isaías não só profetizou sobre o caminho que é Jesus, ele profetizou, há uma voz. E essa voz é o que vai estar falando dentro de seu coração. Esse é o caminho. Andem por esse caminho. Amém, meu amado? Desde o princípio, nós sabemos que há o ministério do Senhor Jesus que morreu por mim e por ti. Amém, meu amado? Ele é o que nos salva. Ele é o que nos limpa e nos lava de todo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Pero também nós temos que ter essa voz adentro de mim e de ti, nos recordando sempre, esse é o caminho, te equivocaste aqui, vuelva aqui, arregla-te aqui, não apague a voz em nome de Jesus, amém, meu amado? E as ocupações, as muitas coisas desse mundo vão apagando essa voz, e não há nada mais precioso em ser cristiano, em andar com Deus, mais que ensinar a Bíblia, meu amado, não há nada mais prazeroso que tu escuchar a voz en el coração do Espírito Santo de Deus hablando contigo. Quem pode dizer amém aqui, meu amado? Amém, meu amado? Que é o que eu aprendo com isso? Que é o que Deus nos ensina em todo isso que eu disse, meu amado? Que tener el camino que é o Senhor Jesus é muito bueno, Ele é o caminho. Pero sem a voz detrás de ti, meu amado, nós estamos incompletos. É minha responsabilidade e é sua responsabilidade interactuar com o Espírito Santo de Deus. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, meu amado. Então, se a Bíblia me ensina que é mais que arrepentir de pecados, é mais que nascer de novo, é aprender a relacionar-se com o Espírito Santo de Deus. E esse é exatamente o problema de muita gente. E principalmente de los jóvenes. Principalmente. Porque desde pequeno aprendem muitas coisas. Aprendem a Bíblia, vá para a escola, aprende a Bíblia, vá para a clasita, aprende a Bíblia, já crê que sabe toda a Bíblia, pero não tem a experiência de escuchar, entender, receber a voz de Deus adentro de seu coração. Recuerda de quando tu eras jovem, meu amado, e fuiste a uma igreja. Allá escuchava a prédica, isso entrava aqui, saía por aqui, tu queria a vida louca. Escuchava todo, pero estava dormido. Me hago entender, meu amado? Hasta um dia que tu aprendiste, por los palos, por las luchas, por las confusiones, a escuchar a voz de Deus. Esse dia é quando uno cambia. Esse dia é quando há transformação. Por quê? Porque eu aprendi a ouvir a voz. Eu já havia entendido do caminho, pero a voz detrás de mim dizendo, não haga isso. A voz detrás de mim dizendo, isso é pecado. A voz detrás de mim dizendo, salga desse lugar. Eu não dava atenção. Isaías está dizendo, o caminho é excelente, é santo, pero a voz é o que te ajuda. E quando nós apagamos a voz, meu amado, nós não logramos ser o que Deus tem para mim e para ti. Amém, meu amado? A Bíblia habla del sello do Espírito Santo, el sello. Escriba aí, el
sello do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21. E el que nos confirma com vosotros em Cristo, e el que nos ungió es Deus, el cual também nos ha sellado e nos ha dado como garantía el Espírito em nossos corações. Amém, meu amado? Diga assim, sellado. Diga, garantia. Efésios 4:30. No entristezcais el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuistes sellados para el día de la redención. Entonces la Biblia habla de un sello. ¿Por qué la Biblia habla de un sello? Porque en aquella época, cuando tú comprabas algo, compraba un terreno, había un sello que decía, eso es tuyo, está pagado, eso es propiedad tuya. E aqui está dizendo que nós, quando recebimos ao Senhor Jesus, nós também recebimos um sello. O sello de ser propriedade do Senhor. Amém, meu amado? O que passa é que a igreja, por muitos anos, vai transitando e caminhando por doutrinas diferentes para interpretar o que é o sello do Espírito Santo. Então, en el passado, as igrejas muito tradicionais, sempre dijeron, se você se arrependeu, se você hizo uma oração algum dia, já no passado, fuiste adelante, hiciste uma oração, e de verdade, hiciste uma oração um dia, fuiste sellado. Glória a Deus. E muitos, de verdade, lo hicieron sinceramente. Se arrependeram delante de Deus, entregaram seu coração e receberam o Espírito Santo. Amém, meu amado? Pero muitos não, muitos foram convencidos. Foi adelante, não hizo nada de arrependimento, não hizo nada del fundo do coração e imagina em sua cabeça que foi sellado. E aí diz, uma vez sellado, sempre sellado, de aqui para adelante, a vida louca, sem problema nenhum. Allá em 1950, eu hice uma oração. E uma vez hecha a oração, está listo o problema. E isso foi traindo uma confusão, porque muitos de aqueles que supostamente hicieron a oração e são sellados, começaram a desviar-se. Começaram a fazer a coisa louca. E a gente perguntou, onde está o sello? Que sello lindo é esse? Porque a gente se vai onde está o sello. Então, no siglo XIX e XX, começou a venir os pentecostales, o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal começou a dizer assim, não, isso está mal, essa doutrina está equivocada. Há muitos creyentes aí que ustedes dizem que nasceu de novo porque são oração, se desviaram, onde está o sello? Esse sello não é suficiente. Há outro sello que isso sim é quando nós sabemos que está sellado. É quando, además de haver nascido de novo e confessado Jesus, necessita ser bautizado no Espírito Santo e falar em línguas. Quando essa pessoa, então, é bautizado e habla em línguas, that's it. Aí está garantizado, está sellado, essa é a garantia. Durou um tempo, hasta que os bautizados no Espírito Santo, hablando uma quantidade de língua, também se iam da igreja. Caíam em pecado, se desviavam. E a gente disse, uau, então não foi allá uma oração, não foi falar em línguas ou profetizar, se desviaram. Que é o que sucedeu? Qual é o problema? ¿Dónde está o sello? E a luta da igreja por muito tempo é tentar dizer que o sello do Espírito Santo é um dia, um momento, um evento. Aí foi. Mas a Bíblia não diz isso, meu irmão. A Bíblia diz que o sello é um sello de compra. E quando eu sou comprado e sou garantizado que sou propriedade exclusiva de Deus, minha vida de aí para adelante é outra. Me hago entender, meu amado? Esse é o sello é o Espírito. Não foi um dia, um segundo, um momento, alguma coisa que aconteceu. Eu creio que quem se arrepende, entrega sua vida ao Senhor Jesus de todo o seu coração, confessa com sua boca e crê em seu coração, recebe o Espírito Santo, tem um pacto com Ele, é bautizado e recebe esse Senhor. Amém, meu amado? Se o Espírito Santo vai dar um dom de línguas, um outro dom de profetizar, ou vai haver um outro dom, isso é outra coisa. Ele dá os dons como quer. Amém, meu amado? Pero eu conosco homens de Deus, mulheres de Deus, que não hablam línguas e são homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? E conosco os homens de Deus e mulheres de Deus que hablam uma quantidade de línguas. Porque a Bíblia diz que el que habla en lengua edifica-se a sí mismo. Es una herramienta. No es un comprobante final de todas las cosas.
Pero por andar assim, a igreja se foi trayendo uma ensalada de fruta e hoje dia nós nem sabemos o que é o seio do Espírito Santo. O seio do Espírito Santo, meu amado, é uma caminhada. É andar no Espírito Santo. A llenura do Espírito não é um evento dia, meu amado. É andar em Ele. É viver lleno de Ele. Diga assim, não é um evento. Diga, não é um único dia. Não é que o dia tu fuiste aí, ceiado, hasta morri, e agora, aleluia, Senhor. Ganhei o seio, vivo de qualquer maneira. Não é assim. Não funciona assim. Toda a enseñança da Bíblia habla de outra maneira. Gálatas 5:16. Digo, pues, andar en el Espírito, e não satisfagais os desejos de quê, meu amado? De la carne. Efésios 4:30. Não entristezcais el Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis al Espírito. Hechos 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de coração, de oídos, vosotros resistís. ¿A quem, meu amado? Sempre a quem? Al Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo, ande no Espírito, não lo entristezca, não lo apague, não lo resista, ande cerquita de ele sempre. Isso é uma vida inteira ou não, meu amado? Essa é uma vida inteira. É andar no Espírito. Eu não posso entristecê-lo, eu não posso alejar-me de ele, eu não posso apagar, eu tenho que abrir a porta do coração, não posso cerrar o coração. E eu puse um quadro aí, tu tem um quadrito aí? Leia comigo. Se comprometemos essa voz interior, a voz de Deus, comprometemos a garantia. Leia ustedes isso, por favor. Uno não pode viver apagando, entristecendo, fazendo o que quer, apagando, entristecendo, em português, magoando, fazendo o que quer e dizer, não, tranquilo, isso não é problema nenhum, meu amado, não é isso o que a Bíblia ensina. Tem que preocupar-se. É só ler Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, vamos estudar isso mais adelante, pero com o Espírito Santo de Deus não se juega, não é assim que funciona, meu amado. É algo constante. Eu pensei em algo, isso umas contas, presta atenção. A mim me gusta a matemática. Eu, por exemplo, hoje, essa noite, eu vivi 41 anos, 3 meses e 29 dias. Está feliz com isso, meu amado? 41 anos, 3 meses e 29 dias. Sumando todo isso, meu amado, eu vivi 15.096 dias até hoje. Suponga que nesses 15.096 dias, eu que sou flaquito, comi 1 quilo de comida por dia, meu amado. Há alguns irmãos que mais lejos, verdade? 2 quilos de comida por dia, outros 3 quilos de comida por dia, verdade? De hecho, esse 4 de julho tivemos Vida com Vida, verdade? É uma bendição para conhecer os irmãos, saber quem é quem e também ver quanto o irmão come, verdade? Aí tu pode ver quantos quilos a pessoa come. Pero suponga que eu comi 1 quilo de comida por dia. Ou seja, hasta hoje eu ia ter comido quanto, meu amado? 15.096 quilos de comida. É muita comida, meu amado. São 15 toneladas. Aqui nem cabe aqui adentro tanta comida. E eu não pareço que comi tanto assim. Há irmãos aqui que comeram mais. Vá ponendo as toneladas que tu comiste aí, meu amado. Agora, presta atenção. Imagina que alguns anos atrás, eu parei e pensei, já comi 14 toneladas de comida. 14 mil quilos. Isso é demasiada comida. A partir de hoje, meu amor, não vou comer nada. Não haga nenhuma comida, não como mais nada, porque já comi 14 mil quilos de comida. Eu ia estar vivo aqui, meu amado? Eu ia estar vivo aqui? Claro que não, aún comendo todo. Eu não ia estar vivo hoje, porque não importa as toneladas de comida que eu já comi. O que garantiza que eu siga vivo, meu amado, é continuar comendo todos os dias. Com o Espírito Santo de Deus, meu amado. Não importa quanta experiência nós outros passamos, meu amado. Se nós outros deixamos de interactuar, tu vas a morrer. A igreja morre. Me hago entender, meu amado? Não é a quantidade de comida. É todos os dias comer um pouco. Romanos diz, 8:14, todos, porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, são hijos de quem, meu amado? De Deus. Se eu digo que sou filho de Deus, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu sou guiado por la mano. Por quem? Por el Espírito Santo de Deus. Eu escuto a voz.
E eu obedeço essa voz. Amém, meu amado? Tu pode perguntar, qual é a minha parte então, pastor? É llenar-se do Espírito. Efésios 5:18. Não se emborrachem com vinho, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense uno a otros con salmos, hínicos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre. ¿Por qué, mi amado? Por alguna cosita buena que ha sucedido esa semana. ¿Es eso? Por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, presta atención, mi amado. La Biblia está diciendo, tú tienes el Espíritu, necesita comer todos los días. Él está diciendo, la responsabilidad de actuar es tuya, de interactuar es tuya. Coma, beba, llénense. Y Él da el mapa. Él está diciendo, mira, no se emborrache con vino. El problema es el alcohol en sí, es el vino en sí. No, mi amado. El problema es que uno pierde control. Y ahí va tomando, y eso puede llevar al desenfreno. Eso puede llevar a la inmoralidad. Eso puede llevar a cosas que no agradan a Dios y la persona pierde control. Algunos lo van a hacer así, vai tomando un poquito social, otro poquito social, eso no hay problema ninguno. Otros no, otros ya van intencionalmente. Tengo el objetivo de llenar la cara de alcohol para realmente salir de ese planeta y quedar en el aire un poquito. Hay gente que es intención, es una intención de emborracharse. No hay freno. Lo que él está diciendo es así, ese camino es un camino difícil. Uno tiene que cuidarse muy bien, porque las dos cosas no caminan juntos. ¿Me hago entender, mi amado? Y él también dice al final otra cosa que no camina juntos, murmuración con querer ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa no camina con la otra. Él está diciendo ahí, dando gracias a Dios en el Padre siempre, por todas las cosas, en nombre del Señor Jesús. Entonces yo puse un cuadro ahí, tú tienes un cuadrito, lea conmigo. Un corazón que murmura y el Espíritu Santo no caminan juntos, no hablan juntos, mi hermano. Y él dice, quite eso de su vida y llénense de otra cosa, salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué quiere decir eso para terminar la palabra? Música, sonido, melodía, canción, todo eso fue creado por Dios. Lo que él está diciendo así, Dios quiere que nosotros llenemos de salmos, de himnos y de cánticos espirituales, de su palabra, cantar al Señor, entrar en la presencia de Dios. Y lo que él está diciendo así, hay una puerta, hay algo que Dios ha creado, un acceso, para que ustedes puedan entrar en el santísimo lugar y sentir algo profundo. Dios parece que abre una ventana en el cielo y dice, ese es el camino. Y ese camino es adorar a Dios, alabar al Señor. ¿Me hago entender, mi amado? Aun cuando las circunstancias están difíciles. Entonces la adoración, presta atención, tiene poder de cambiar el corazón. Tiene poder de cambiar la perspectiva, tiene poder de cambiar el ánimo de nosotros, mi amado. Hay algo poderoso y algo espiritual en eso. Él no está diciendo solo para que tú seas entretenido, es para que tú entres en la presencia de Dios y tenga interacción con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, yo dije, eso no es solo poner una música ahí y dejar la música cantando y tú con la cabeza en otras cosas. No es así. En el hebreo hay varias palabras para alabanza, para adorar a Dios. Dos de ellas es lo que yo quiero hablar hoy, que es muy importante. Que son lugares que Dios permite que nosotros vayamos más profundo. Mira lo que dice Salmos 22:3. Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de ¿quién, mi amado? De Israel. Esa palabra alabanzas es tehila, que significa una alabanza especial, no es cualquier alabanza. Cuando Dios ve ese tipo de alabanza, Él dice, es en esa alabanza donde yo voy a venir y voy a habitar. Hay un tipo de alabanza que yo voy a estar con ellos. ¿Qué canción es esa? ¿Qué palabra es esa? Es una canción espontánea. Es una canción que es un cántico nuevo al Señor. Diga así, un cántico espontáneo nuevo al Señor. La Biblia nunca dice, cante un cántico viejo a Dios. Siempre la Biblia dice, canten al Señor un cántico
nuevo. Mira lo que dice Salmos 96:1. Cantem al Señor un cántico nuevo. Cantem al Señor, habitantes de toda la tierra. Cante al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. Puse en mis manos un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Puse en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Todos esos textos están hablando de un cántico, ¿qué, mi amado? Nuevo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Será que nosotros no podemos cantar una canción antigua? ¿Será que nosotros no podemos colocar una canción de muchos años atrás? No es eso. Lo que Él está diciendo así, cada vez que tú entres en la presencia de Dios, tú tienes que traer a Dios algo fresco, algo nuevo, de adentro de su corazón para ese día, para esa hora, para ese momento. ¿Me hago entender, mi amado? Es contar su historia ahora y decir, Señor, yo te agradezco por eso, te agradezco por mi familia, por mi trabajo, por esa lucha, por esa bendición, por lo que tú estás haciendo. Cuando uno entra con un cántico nuevo, cuando uno alaba al Señor del fondo de su corazón, cuando Él ve la iglesia hacer eso, Él dice, ahí es donde yo vengo y voy habitar. Por eso hay alabanzas que tú sientes más. Por eso hay momentos que tú sientes la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú de verdad entregaste a Dios algo diferente. Fuera de eso, en el piloto automático, nada sucede. Nosotros no llegamos al santísimo lugar. Entonces, la primera cosa para interactuar con Dios es un cántico nuevo. Abrir la boca y contar una nueva historia. Amén, mi amado? ¿Tú recibes eso? Y la última palabra que também Deus dá uma atenção especial. É outra palavra de alabança que se chama toudá. Essa palavra é sacrifício de adoração. Ação de graças por las coisas aún não recebidas. Eu não siento, me duele, não recebi todavía, pero eu vou adorar a Deus em meio do problema, em meio da inseguridade, em los momentos difíceis, em los momentos oscuros, em los momentos doloridos, eu vou entrar em la presença de Deus e lo vou buscar. A Bíblia diz, esse tipo de adoração, uno abre algo no céu e recebe mais de Deus. Amém, meu amado? É algo importante. Salmo 56:11, em Deus he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, Dios, están los votos que te hice. Te ofreceré sacrificio de qué, mi amado? De alabanza. Entonces, cuando todo parece mal, mi amado, es cuando uno levanta la voz y del fondo de su corazón alaba a Dios porque confía en Dios y sabe que Él va a hacer. Amén, mi amado. Él dice, mira, Señor, algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero yo voy a hacer mención del nombre del Señor. Yo voy a adorar porque confío en ti. Amén, mi amado. Esa adoración en la lucha es donde el Espíritu Santo visita y uno es lleno del Espíritu Santo. ¿Tú recibes eso, mi amado? Yo me recuerdo muchos años atrás que mi papá falleció. Em 2004, eu estava trabalhando e o pastor Júnior me chamou para dizer, tu papá que está mal, que passou por tudo isso, faleceu, não aguentou. E eu estava dentro da oficina, no escritório, onde eu trabalhava com uma quantidade de gente impia, eu era o único cristiano. E nesse momento, quando eu escutei a notícia, eu me levantei e eu fui para o banheiro, para o banho. E eu me arrodillei no banheiro, e eu comecei a buscar a Deus. Em meio de dolor e disse, Senhor, eu creio em tu palavra. Eu creio que tu estás no controle. E tu palavra diz que tu vas cambiar as vestiduras de tristeza em alegria. Tu vas a transformar essa situação dentro do meu coração. Eu te pido, ajuda-me nesse momento, solo tu puedes fazer. E eu solo sei, meu amado, que adentro desse banho, desse banheiro, dessa empresa, eu fui lleno do Espírito Santo em mesmo segundo, meu amado. Porque é uma adoração, é uma alabança entre meio da luta. Me hago entender? Déjame dizer uma coisa, esse tipo de alabança não há no céu, não existe. Porque os ángeles estão adorando a Deus, meu amado, e allá não há sofrimento. Aí não há luta, aí não há nada malo. E eles estão cantando no melhor lugar do mundo, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Amém, meu amado? Pero aqui na terra, quando uno sofre, passa por luta, entra na presença de Deus e alaba a Deus e engrandece ao Senhor, essa alabança não há allá, há aqui. E quando Deus escuta, Ele diz, és aí. Espírito Santo, visita-lo agora em nome de Jesus. E nós somos llenos do Espírito. Amém, meu amado? Recuerda-se de Pablo e Silas na prisão.
azotados, encarcerados, presos, a la meia-noite. Os dois empiezam a ser que dentro da prisão, meu amado? Empieza a ser que, meu amado? Habla mais alto, meu amado. Alabar, em meio da luta, cantar hinos. Mira o que Deus hace. Abre a prisão, manda um terremoto, convierte o carceleiro, convierte a família inteira. Todo mundo é bautizado e há mover de Deus em meio da luta. Que muitos de nós outros, e vamos dizer, isso é uma loucura. Esse é o momento de orar nomás e só murmurar contra Deus. Pero se uno aprende a andar en el Espírito e andar com o Espírito, uno transforma esse tipo de palavra, esse tipo de atitude e entra na presença de Deus com outro coração. E Deus vê isso, e isso é o que cambia a história. Eu creio nisso, tu crees nisso, meu amado? Amém? E naquele ambiente, eles romperam e eles viveram algo novo. Eu creio nisso. Que é o que eu quero terminar essa noite para dizer a ti e que nós temos que aprender a valorar. Andem en el Espírito, ande en el Espírito Santo. Aprenda a andar en el Espírito Santo. Está passando uma tentação, ore a Deus. Pida a Deus, não quero sentir isso. Quita de mi coração. Ajuda-me nessa situação. Capacita-me, ajudador. Eu não puedo solo. Me hago entender, meu amado? Nós necessitamos ter isso. Sem isso, meu amado, tu não puedes e eu não puedo aguentar a caminhada. É muito difícil. Nós necessitamos pedir a Deus, como Jesus dizia, ajuda-me, livra-me da tentação, livra-me do maligno. Haga isso, Senhor, ensinando a nós outros a orar, porque os discípulos disseram, ensina-nos, Senhor, a orar. Ele ensinou, dizendo, pida ajuda, solo ustedes não vão poder. E às vezes nós queremos ser solo, meu amado. A Bíblia diz, temos decisões que tomar. A Bíblia diz, sea la paz de Deus, do Espírito, el juez, el árbitro, adentro de su coração. Deja que ele regule. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Por mais linda que sejam as coisas, se não é de Deus, não é de Deus. Me hago entender? Eu me recuerdo muitos anos atrás, trabalhava em uma empresa. E chegou um momento que ia sair da empresa, porque Deus já havia posto em meu coração de sair daquele trabalho. E eu orava por 3 anos, eu creio, não foi, meu amor? Sobre o que deveria ser. Não é que vou a sair, não foi assim. 3 anos orando. E Deus pôs em meu coração, chegou o momento. Quando eu fui falar com o jefe me hizo tremenda proposta para que eu não me fuera. Tremenda tentação, bueníssima. Muito dinheiro e muita coisa. E ele pensou, olvídate, esse muchacho não se vai jamás, o que le estou dando a ele é incrível. E eu fui orar en el auto, en el almuerzo, en el lunchtime. Salí mi Toyotita Corolla e fui orar. E digo, Senhor, que hago? Porque havia gente que me dizia, agora é a oportunidade, Stefan. Chegou o momento. Todo o que tu queria era isso. Como aí em Brasília diz, você está com a faca e o queijo na mão, tu está com o queijo e o cuchillo na mão, corta a tortilha, agarra o dinheiro, e havia gente que me dizia, depois tu dá uma patada em tu jefe, tim, corre o dinheiro primeiro e dá-lhe uma patada e quédate feliz para sempre. E eu escutei isso, e fui orar. Quando eu fui orar, Deus falou comigo na palavra, dizendo assim, não escute a los impíos, nem a proposta que estão haciendo. Não ande no caminho com eles. Eles te dizem, vamos dividir o dinheiro, vamos ganhar dinheiro juntos. Não vayas com eles, hijo mío. Porque isso é pura trampa. Não foi assim, meu amor? E nesse dia, em lunchtime, entrou a presença de Deus em mim. Eu entendi clarito, não havia quem me convencer ao contrário, meu irmão. Porque é a paz de Deus, o árbitro, o juez, adentro do coração. E eu disse, não vou quedar. Tu está louco? Não, não quero. E saí, me fui e Deus escreveu outra história. Amém, meu amado? Pero tu tens que ser assim. Não pode a louca sair o dia tomando as decisões só porque parece bem. La paz de Deus. Ore. Presta atenção, porque há um inimigo. Tentador, malo, ladrão, tramposo, que quer matar, roubar e destruir. Há que ter atenção. A Bíblia diz, orem en el Espírito. Às vezes tu não vai estar orando, rodeado, tu vai estar orando, onde, meu amado? En el Espírito. A Bíblia habla para aqueles que receberam o dom de línguas, a Bíblia diz que essa oração em línguas edifica-se a si mesmo.
E quem ha recebido esse dom sabe que quando é lleno do Espírito, empieza a orar em línguas, seu espírito está sendo edificado. Ora em línguas, meu amado. Empieza a ser lleno do Espírito Santo. Ayer eu manejava de allá de, não sei que hora, de allá de Miami para Naples, depois de meu trabalho, 10 da noite, nem sei que hora, em la carretera e bastante tempo na carretera orando em línguas. Adentro de meu auto. Eu, a rádio e o Senhor, orando ao Senhor em espírito, em línguas. Que não é português, inglês, espanhol. Me hago entender, meu amado? É o Espírito sendo edificado. Oração, buscar ao Senhor, autoedificação. Não camine sem Deus. Pida a Deus e Ele te dará. Pida mais e Ele tem para dar-te. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Não seja distraído com as coisas desse mundo. Valore, aprenda a valorar o Espírito Santo. E esse ponto é necessário. Haver um renovo na igreja. É necessário haver um renovo, onde nós aprendamos a andar e a valorar o Espírito que habita em mim e em ti. E para terminar, passa adelante, André, 1 Timoteo 1,14. Guarda o bom depósito por el Espírito Santo que mora em nós outros. Vamos ler juntos isso, meu amado? Leia comigo. 1, 2, 3. Guarda o bom depósito por el Espírito Santo que mora em nós outros. Tu recebes? Vas a andar en el Espírito, meu amado. Não perca isso. Muitas vezes nós desperdiciamos ou despreciamos o que Deus vai tocando em nosso coração. Quando o Espírito Santo empieza a falar comigo, tu empieza a entrar na presença de Deus, nós temos muitos motivos para sair da presença de Deus rapidito. Termina um serviço desse. Tu tens todo para sair de aqui sem nada. Depende de lo que vai reír, de lo que vai falar, de lo que vai ser. E um no meio que corre todo o que Deus vino trabalhando e perde. Pero há outros que agarram essa unção, esse pote de miel, vamos assim dizer, e lo protege. E lo guarda dizendo, Senhor, eu vou aprender isso que eu escutei, eu vou viver isso, eu quero mais, Senhor. Essa semana vai ser diferente. Eu vou escutar outra vez. Isso não vai acabar assim tão facilito em meu coração. Eu vou atesourar e isso vai ser parte de mim. Me hago entender, meu amado? E quando uno é assim, quando uno protege essas coisas e não deixa perder-se, é quando uno empieza a caminhar mais lejos, em um lugar, em outro nível, mais íntimo com o Espírito Santo de Deus, e Ele empieza a falar contigo em las mínimas coisas. Tu recebes isso? Quero orar por ti, quero orar por mim. Semana que vem nós vamos seguir esse tema, se Deus permite. E eu quero que na próxima semana nós veamos, não só como vimos hoje, a importância que os apóstolos davam, a ver que nós estamos llenos do Espírito Santo, a igreja. Mas eu quero que tu veas a importância que Deus dá. Jesus dijo, mira, ustedes podem falar mal de mim, ustedes podem falar contra o Hijo, pero aquele que blasfeme contra o Espírito é réu de juízo eterno e não há salida. Quem é esse, meu amado? Quem é esse? Que tu puedes falar mal del Padre e del Hijo, pero de esse tu não hables nada. Quem é esse que está contigo, meu amado? Que está comigo todos os dias? Jesus dijo, Juan Bautista é o maior de todos hasta agora. Entre nacidos de mulheres, é o maior de todos. Pero entre ustedes, o mais chiquito, vai ser maior que Juan Bautista. E quando uno para pensar como Juan Bautista é nascido de mulher, o maior de todos. Se Juan Bautista não hizo um milagro, busque o milagre que Juan Bautista hizo, meu irmão. E Jesus está dizendo, maior que Elias, maior que Eliseu, maior que Abraão, maior que todos, hasta agora. Nascido de mulher, esse é o maior. Que é o que esse homem tinha, meu irmão.
Quando tu vas a ver, o Espírito Santo chama o papá Zacarias e disse assim: Zacarias, esse muchacho vai ser lleno del Espírito Santo. Lleno, adentro. Pleiros é a palavra. Desde o vientre de sua mamá. E en ele eu vou começar uma nova história. E Jesus estava dizendo: de aqui para trás, nenhum desses homens de Deus tiveram o que João Bautista tuvo, que é o Espírito Santo habitando adentro de ele, desde chico. Me hago entender, meu amado? E Jesus então disse uma coisa mais tremenda e disse assim: e entre ustedes, discípulos, hasta mais ou menos aqui, o mais pequeno vai ser maior que ele. Que é o que Jesus estava dizendo, meu amado. Jesus estava dizendo assim: ele começou, ele se vai, ele não vai lograr viver toda a plenitude, porque ele tem um propósito e passou. Pero ustedes vão a seguir. E ustedes têm direito de viver todo o que o Espírito Santo tenha para ustedes. De entrar em la presença de Deus e entrar em níveis que ustedes não viveram. Então, o mais pequenito de ustedes é maior que esse que foi o primeiro. Pero vai venir muita gente que vai poder viver mais. Tu entendes isso, meu amado? Que valor, que importância tu das para o Espírito Santo. Se Deus permite, semana que vem, vamos ver a importância que Deus dá. Como eu disse, ai de aquele que habla alguma coisa contra. Pero hoje eu quero terminar essa palavra dizendo assim: salga de aqui, meu amado, por essa porta com uma relação diferente. Quando tu esteja manejando tu caminhão, quando esteja manejando tu auto, quando esteja fazendo tu trabalho, ande junto com ele. Quando esteja em tu oficina, quando esteja nas coisas desse Espírito Santo de Deus, habla comigo. Eu quero escutar sua voz. Coloca alabança e entra na presença de Deus, em meio da luta, em meio do sofrimento, e tu vas a ver se ele não vai vir e vai falar contigo, meu irmão. Tu recebes isso? Vamos orar.